Bem, boa tarde a todos. Queria pedir para o companheiro Rui, se ele permite aqui um minutinho para a gente passar, pedir para a produção selecionar, alguns extratos da Folha de São Paulo de 1992, durante a greve dos caminhoneiros, dos condutores. E eu queria destacar algumas citações dessa reportagem, porque assim, eu pelo menos eu não estava vivo, né? Eu sou um dos tais moleques da gangue do Renato Rovai, e muita gente não entende o que foi essa greve. A Folha, no dia que a greve acabou, publicou essa manchete, né, no caderno cotidiano deles, e eles registram aqui números. Eu queria falar rapidamente sobre eles e pedir um comentário do companheiro Rui. Primeiro que 475 motoristas de ônibus foram demitidos por participar da greve, por faltar ao serviço. A prefeitura da Luiz Erundina demitiu os condutores pelo ato de fazer greve, um negócio anticonstitucional. 806 ônibus, eles davam muito destaque para esse número na época, foram depredados. O que é a depredação? Os piquetes, como dizem aqui as reportagens, assumiram um caráter muito violento, porque o movimento era muito combativo. Então o pessoal furava pneu de ônibus, quebrava vidraça, era uma maneira de fazer um piquete para impedir os ônibus de circular. A greve durou, efetivamente, 9 dias, né? 49 operários condutores foram presos durante a greve pela polícia, porque a governo Erundina exigiu que o governo estadual enviasse a polícia militar para quebrar os piquetes. E a polícia tratou a coisa com a maior violência possível. Nesse print que está aqui, o último parágrafo diz: na avaliação dos líderes da paralisação, o fim da greve foi motivado pelas demissões de 475 condutores e pelo forte esquema policial montado à frente das garagens que impediu os piquetes. Isso é um primeiro dado que tem que ser dado, né? A Folha diz o seguinte, né, meio que parabenizando o governo Erundina nesse mesmo texto. Ela diz: mesmo com o fim da paralisação, a prefeita Luiz Erundina decidiu ser intransigente nas decisões que tomou até agora em relação aos grevistas, como o caso das demissões. Ela vai recorrer ao TST, Tribunal Superior do Trabalho, contra o reajuste concedido pelo Tribunal Regional, porque durante a greve eles haviam declarado a greve ilegal, mas dado algum reajuste. A prefeita ia recorrer para impedir que os operários, depois da greve ter sido derrotada, recebessem qualquer aumento. Aí eu queria uma outra, essa é do dia 20 de maio, quando acaba a greve, né? Queria que passasse também a reportagem do dia 19, essa daí. Por pedido aí da prefeita do PT na época, Luiz Erundina, em atual PSOL, ela entrou com um processo no TRT que declarou a greve ilegal. Os sindicalistas desobedeceram a decisão e continuaram os piquetes. Então, a Polícia Federal foi acionada para abrir um inquérito contra as direções do sindicato e todos os envolvidos na greve. Os dirigentes serão indiciados aqui, diz a Folha na época, por descumprir ordem judicial. Aí tem uma declaração do presidente do sindicato na época, o Edivaldo Santiago, e diz o seguinte: não acho que cometi crime nenhum. Estou apenas defendendo uma categoria em campanha salarial e não vejo isso como desobediência. Mais interessante, né? Eles iam ser aí, né, indiciados no artigo 286 do Código Penal, que diz: incitar publicamente a prática de crime, seria aí a depredação e o piquete. Aí eu queria colocar uma outra questão que eles também citam, que é a declaração do secretário dos Transportes, do governo Erundina, que cobrava do governador Fleury, do MDB, em 92, que ele não havia sido suficientemente duro com o policiamento nas garagens. Ela havia exigido que o PMDB fosse mais duro na hora de reprimir os grevistas. Um detalhe, né? O secretário de Segurança Pública falou: todas as garagens que solicitaram policiamento foram atendidas. Bem, teve troca de tiro durante a greve, né? Os sindicalistas responderam, inclusive trocando tiro contra fura-greves, policiais, capangas e tudo quanto é tipo de coisa. Ela, além de demitir funcionários, ela começou a contratar outros funcionários para substituir os grevistas, numa prática antissindical que é criticada em escala internacional. E, por último, né, isso é um detalhe importante, esse governo Fleury, que ela exigiu que reprimisse a greve dos condutores, isso foi em maio de 92. Em outubro de 92, o mesmo governador ia ordenar a invasão do presídio do Carandiru e o massacre da população negra e pobre de São Paulo. Só para ver aqui um pequeno mapa do que efetivamente aconteceu em 1992. Que eu acho importante, porque eu, pelo menos, não tinha ideia de que a situação era assim. Eu queria que o companheiro Rui falasse um pouco, porque justamente o partido participou da greve tudo, e acompanhou o que efetivamente foi a última greve do transporte coletivo em São Paulo. Isso daí é uma... não dá para ninguém falar que isso aí não é real.
né? A Folha de São Paulo era contra a greve. Se alguma coisa tiver errado na matéria, agora eu não me lembro tudo, né? É porque eles omitiram fatos contra os fatos que seriam extremamente desabonadores da Luiza Erundina. Isso aí foi uma coisa, foi um momento, foi um ponto de inflexão na vida do PT, sem dúvida nenhuma, porque foi a primeira vez que o PT, como direção de uma unidade importante do poder político nacional, ele entrou num choque frontal com a classe operária brasileira. Para vocês têm que ter uma ideia também de que os condutores de São Paulo, o transporte era todo controlado pela CMTC, a empresa municipal de transportes. E essa CMTC era uma empresa que dava emprego para aproximadamente 100 mil trabalhadores, motoristas, condutores, mecânicos, etc. e tal, né? Quando o PT chega no governo, isso daí estimula a greve. E a Luiza Erundina, ela trava uma luta contra a greve como qualquer elemento de direita. Isso daí que nós estamos vendo aqui, hoje em dia ninguém, diante do endeusamento da Erundina, que é um absurdo, o pessoal deveria discutir como é que é isso aqui, que tipo de política que é essa, que ela levou adiante. Como é que uma pessoa pode ser considerada aí um líder, símbolo da esquerda com um passado como esse, né? Impossível. A repressão contra a greve dos condutores foi duríssima. Se fosse o Paulo Maluf que estivesse no governo, né, ou o Bolsonaro, ou o Dória, ia ser a mesma coisa. Ia ser o mesmo tipo de repressão. Ela não ficou devendo absolutamente nada a nenhum direitista, né? E não foi só essa greve, né? Precisaria lembrar agora, mas acho que foram 3 greves. E a repressão ela foi cada vez mais intensa. Ela quebrou, na verdade, a Erundina ela conseguiu uma vitória importante, né? Se o pessoal que apoia ela, o pessoal está procurando vitórias, isso é uma vitória importante. Ela quebrou o movimento dos rodoviários, logicamente que com a ajuda das empresas e da burguesia, né? Dos empresários e da burguesia de um modo geral. É uma pessoa que, digamos assim, passou a atuar como inimigo da classe trabalhadora. Não há como disfarçar isso daí. O acontecimento foi tão grave, mas tão grave, que, vejam vocês, nós fomos expulsos do PT, começamos a ser expulsos a partir de 1990. Essa greve é em 92. Quando nós fomos expulsos do PT, nós não falamos, vamos construir outro partido, nada. Nós ficamos assim como se a gente fosse do PT, mas tinha sido expulso, etc. e tal. Em 92, durante essa greve, a gente tirou um jornal Causa Operária, cuja capa era assim: a greve dos condutores mostra, é preciso romper com o PT. Nós propusemos a ruptura com o PT, que não aconteceu, a partir dessa repressão total. Nós estávamos expulsos. Esse negócio do Fleury é uma boa lembrança. O Fleury é o homem do massacre do Carandiru. Por aí vocês podem ver também que o clima político desses anos, a partir de 90, 92, né, era um clima político muito negativo. Por exemplo, eu não sei se todo mundo sabe, mas quando teve o massacre do Carandiru, nós fizemos uma denúncia forte do massacre. A maior parte da esquerda não falou nada. Que a opinião pública era muito direitista e tudo mais, e eles acharam melhor não falar nada. Eu não sei se foi em 92 ou foi um pouco antes disso daí, né? Em Diadema, houve a desocupação de uma ocupação enorme de pessoas num terreno lá.
E a polícia entrou atirando, né? Até hoje não se sabe quantas pessoas mataram. Eu estive em Diadema na época, né? No dia que teve o enfrentamento, eu e alguns outros dirigentes especiais fomos lá para ver o que estava acontecendo. Nós vimos 2 cadáveres na prefeitura, né? Um deles com um tiro de calibre 12 no peito, que abriu um buraco desse tamanho assim. O prefeito do PT de São Bernardo, ele apoiou a ação policial quando falaram que a polícia tinha matado os trabalhadores lá que estavam ocupando o terreno, ele falou assim: mas o que vocês queriam? Que a polícia distribuísse flores? Quer dizer, o PT estava numa guinada direitista muito acentuada nesse momento. Precisaria ver, eu acho que essa guinada direitista ela foi um pouco atenuada, mas não foi completamente interrompida, pelo Fora Collor em 92. Sacudiu, derrubou o governo e tal. Mas aí, quando o PT perdeu a eleição novamente, em 94, para o Fernando Henrique Cardoso, numa eleição que também foi fraudulenta, o PT começou de novo a deslizar bem para a direita, até chegar na política de 2002, quando eles fazem a eleição presidencial junto com o José Alencar como vice, que era um homem da ditadura militar. José Alencar era um grande industrial de Minas Gerais, que tinha sido um dos pilares de apoio à ditadura militar. Um pequeno detalhe: o pessoal do PSOL, que depois viria a romper com o PT, não piou nem chiou diante desse negócio do Zé Alencar. Isso daí é o tal negócio, né? As pessoas, elas não fazem política sobre a base dos fatos, sobre a base de uma análise objetiva que leva em consideração todos os fatos. É assim, eu gosto... Preciso ganhar a eleição, tem aqui a Erundina, dá para enganar o povo com a Erundina, papapá, põe a Erundina. A política da Erundina, depois que ela saiu da prefeitura, é assim, completamente para a direita. Esse negócio que a Fernanda Melchiona denunciou, que ela rompeu com o PT para assumir o cargo no governo Itamar Franco, foi um escândalo na época. O pessoal do PT olhava e falava: isso aí é uma pessoa totalmente vendida, né? Aí, como passou muito tempo, tem um monte de gente que não conhece nada, não se deu ao trabalho também de conhecer. O pessoal fala: não, a Erundina foi a melhor prefeita de São Paulo, porque ela colocou flores, não sei aonde e tal. Não. Isso aí. Se essa foi a melhor prefeita, eu não quero nem conhecer o pior, você entendeu? Foi uma prefeitura manufista.